Questões relacionadas à Europa têm sido tratadas há muitos séculos. Começou com os gregos na Antiguidade, quando recebeu um conceito geográfico, e seguiu até a Idade Média, período durante o qual recebeu um conceito ideológico, primeiro pelo humanismo greco-latino e depois pelo cristianismo. Ainda assim, não se pode falar de uma unificação europeia até a Idade Contemporânea. No Renascimento, houve conflitos em razão da afirmação de soberania dos Estados, da Reforma Protestante, do fortalecimento do nacionalismo e de rivalidades econômicas. Mesmo com algumas tentativas de solidariedade durante os anos, o caráter nacional dos Estados sempre vencia, até levar o continente à Primeira Guerra Mundial. A guerra para acabar com todas as guerras serviu para demonstrar a fragilidade a qual a Europa estava exposta quando em desunião. Isso fez com que surgissem propostas de associação. Ainda assim, nenhuma delas foi possível, pois a quebra da Bolsa de Nova York em 1929 renovou o egoísmo e o isolamento inerentes às soberanias nacionais. A situação traçou um caminho que levou à Segunda Guerra Mundial, que aconteceu meros 21 anos após o final de sua antecessora. Portanto, não se pode falar do efetivo início da integração europeia até depois da Segunda Grande Guerra. A necessidade de união fez com que Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, pedisse em 1946 pela criação dos Estados Unidos da Europa. Mesmo que seu conceito estivesse incompleto, a ideia de cooperação teve resultados. Houve a criação da União Europeia dos Federalistas, que depois se tornou o Movimento Europeu, do Benelux, uma convenção aduaneira, da União Europeia Ocidental, pelo Tratado de Bruxelas, da Organização Europeia de Cooperação Econômica e do Conselho da Europa. De início, o Conselho da Europa afastou a integração política e se concentrou em uma integração setorial. Disso nasceu o Plano Schuman, que pretendia colocar sob uma alta autoridade comum a produção de carvão e de aço da Alemanha e da França. Essa foi a forma escolhida para promover uma integração gradual e evolutiva. Essa alta autoridade supranacional receberia os poderes para fixar cotas de produção para todos os países membros, para financiar a reciclagem do excedente de mão de obra e para estabelecer regras que evitassem a concorrência desleal. Embora o Reino Unido não tenha sido favorável à ideia de uma entidade supranacional, a França, a Alemanha, a Itália e os 3 estados do Benelux, que ficariam conhecidos como a Europa dos Seis, assinaram o tratado em 18 de abril de 1951, em Paris, instituindo a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que entrou em vigor em 1952. Por estarem otimistas e inspirados pela criação da SECA, os 6 tentaram retomar a integração política que o Conselho da Europa deixou de lado. Entretanto, as tentativas falhas de criar a Comunidade Europeia de Defesa e a Comunidade Política Europeia mostraram que eles ainda não estavam preparados para tal passo, uma vez que nem todos os estados estavam na mesma página em relação ao seu grau de compromisso com os projetos e ao quanto estavam dispostos a ceder em termos de soberania. Optaram por tentar novamente pela integração setorial e, na Conferência de Messina, em 1955, propuseram uma integração através de um mercado comum europeu e de uma comunidade para a energia nuclear. Assim, surgiram 2 tratados que criaram a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica. Os tratados foram assinados na cidade de Roma em 25 de março de 1957, entrando em vigor no ano seguinte. Juntas, essas 3 comunidades formaram o que ficou conhecido como Comunidades Europeias.
Ao longo do período entre os Tratados de Roma e a assinatura do chamado Tratado de Fusão, houve acontecimentos como a criação da Associação Europeia de Comércio Livre pelo Reino Unido, que novamente tinha sido deixado de lado nas assinaturas dos tratados, a extinção da OECE e a sua substituição pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e a nova tentativa de cooperação política através do Plano Fouché, que também veio a falhar. Vale destacar que também foi assinado em Roma, ainda no ano de 1957, um outro tratado que instituiu uma assembleia, um tribunal e um comitê econômico e social únicos para as 3 comunidades. Esse foi o primeiro tratado de fusão, embora somente o próximo tenha ficado conhecido como tal. Em 8 de abril de 1965, em Bruxelas, foi assinado esse segundo tratado de fusão, que entrou em vigor 2 anos depois e estabeleceu uma comissão única e um conselho único para as comunidades europeias. Nas 2 décadas seguintes, ocorreu a tentativa de acelerar a união econômica através da criação de uma união econômica e monetária, além de um novo esforço para criar uma união política. Mas todos os movimentos em qualquer desses sentidos falharam. Durante esses anos, também houve novas adesões às comunidades europeias. O Reino Unido, por fim, decidiu se unir e, juntamente com a Dinamarca e a Irlanda, entrou em 1973, formando a Europa dos 9. Mais tarde, entraram a Grécia em 1981, Portugal e a Espanha em 1986, resultando na Europa dos 12. Estas sucessivas expansões deixaram clara a necessidade de reformar o processo de decisão e de se aprofundar sobre os detalhes referentes às integrações. Foi essa perspectiva que levou ao surgimento do Ato Único Europeu, assinado no ano de 1986 em 2 datas e em 2 locais diferentes. Em Luxemburgo, no dia 17 de fevereiro, e em Haia, no dia 28 de fevereiro. Esse tratado entrou em vigor no ano seguinte, revisando os tratados de Paris e de Roma, e prevendo a criação de um mercado interno comunitário e de votação por maioria qualificada no Conselho. O Conselho Europeu ainda tinha o desejo de criar uma união política e uma união econômica e monetária. Assim, com a intenção de promovê-las como indivisíveis e codependentes, as 2 propostas foram unidas e apresentadas no Tratado da União Europeia. Esse tratado foi efetivamente aprovado pelo Tratado de Maastricht, assinado na cidade de mesmo nome em 7 de fevereiro de 1992 e entrando em vigor em 1993. Assim, as comunidades europeias oficialmente se tornaram a União Europeia. O Tratado de Maastricht provocou uma extensa e intensa revisão dos tratados comunitários e trouxe uma nova etapa para a integração da Europa. Foi estabelecida a conclusão da União Econômica e Monetária, as atribuições de integração da CEE, que passou a ser chamada de Comunidade Europeia, deixaram de ser exclusivamente econômicas, passando a ser também sociais e culturais. Criou-se a cidadania da União, instituiu-se a política externa e de segurança comum, passou a existir um mecanismo de cooperação em matéria de justiça e de assuntos internos, as decisões passaram a ter um nível comunitário. A partir daquele momento, a União Europeia era uma forma de afirmação de identidade. Durante os anos 90, já após o estabelecimento do Tratado da União Europeia, o número de seus membros passou para 15, com a entrada em 1995 da Áustria, da Finlândia e da Suécia. Logo após, em 1996, o Tratado da União Europeia deveria passar por uma revisão. Era neste contexto, portanto, que se deu a assinatura em 2 de outubro de 1997 do Tratado de Amsterdã. Esse tratado não trouxe grandes modificações. Ainda assim, deu uma nova missão à União Europeia. Deveria ser feito um espaço de liberdade, segurança e justiça, além de ser reforçado o pilar comunitário dessa entidade, do papel dos cidadãos e do caráter democrático de suas instituições. Também era um objetivo tomar o poder de decisões mais simples, eficaz e aperfeiçoado, tendo em vista o grande número de adesões que poderia surgir com o fim da União Soviética, que ocorrera no início daquela década. Entretanto, mesmo o Tratado de Amsterdã não foi o suficiente para adaptar a União Europeia para as gigantes adesões que viriam. Então, foi preparado o Tratado de Nice, que foi assinado em 26 de fevereiro de 2001,
Com ele, seria assegurada a eficácia e a legitimidade das instituições e dos órgãos da União, o que garantiria a sua credibilidade perante as opiniões públicas em relação à sua enorme expansão. Decorrente desse tratado, também foi aprovada a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Mesmo com o Tratado da União Europeia, havia uma grande disparidade entre a integração econômica, que havia sido bem-sucedida, e a integração política, que havia ficado relativamente estagnada. A partir disso, surgiu a ideia de uma Constituição da União Europeia, em parte para sustentar a União Econômica e Monetária e em parte para compensar a desconcentração que uma grande quantidade de membros traria. Foi criado o Tratado Constitucional Europeu, que dava corpo a uma Constituição material e, embora tenha sido assinado em 2004, quando a União Europeia já possuía 25 membros, pois naquele mesmo ano 10 novos países entraram, o processo de ratificação foi tão complexo que foi necessário um período de reflexão, que levou ao abandono do projeto e à necessidade de uma nova solução. Durante essa busca, mais 2 países oficializaram a adesão, o que significava um número total de 27 membros dentro da União Europeia. A solução encontrada foi a criação de um tratado reformador, que manteria os tratados que estivessem em vigor, mas também introduziria as novidades que o Tratado Constitucional pretendia. Foi assim que surgiu o Tratado de Lisboa, assinado em 13 de dezembro de 2007. Esse tratado mostrou ter maior sucesso e, ao optar pelo método comunitário ao invés do método constitucional, entrou em vigor 2 anos depois.